Meus irmãos, vocês já pararam para pensar e meditar um pouco sobre a festa do carnaval? Se realmente pode ou não participar, se é uma festa realmente cultural ou tem algum dedo maligno sobre no carnaval? A gente tem percebido que é uma festa que carrega um sistema totalmente contrário aos princípios bíblicos, ao reino de Deus, e infelizmente muitas denominações evangélicas estão adotando isso com precipício de com a forma de dizer assim, nós vamos evangelizar. Mas será se realmente isso é verdadeiro? Hoje eu pensei, vamos analisar um pouco sobre isso, biblicamente, teologicamente e apologeticamente sobre o assunto. O cristão pode ou não participar do carnaval? Talvez no final desse vídeo você nunca mais vai ver esta festa como apenas uma festa cultural. Vamos para o princípio. Primeiro, a origem do carnaval. A palavra carnaval vem do latim, que é carnivale, que significa literalmente a Deus a carne, e refinamente a liberação total dos prazeres carnais antes da quaresma, que é a festa que antecede a Semana Santa. Desde sua origem, o carnaval estava ligado a, por exemplo, festas pagões, cultos a deuses da fertilidade, que mais? Bebedeira, que mais? Sensualidade, libertinagem sexual e idolatria ao prazer, certo? Tudo isso tem englobado dentro da festa do carnaval, que é uma festa carnal. Então vamos lá. A Bíblia diz em Romanos capítulo 13, versículo 13, diz o seguinte: andemos honestamente como de dia, não com glutonarias, nem como bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções. Veja só, se a raiz dessa festa glorifica a carne, então o fruto jamais poderá glorificar a Deus. Então, se a origem da festa do carnaval glorifica a minha carne, o fruto dessa festa jamais vai glorificar a Deus. Segundo ponto, o carnaval exalta a carne e não a Deus. Isso é verdade. Por quê? Veja só, o carnaval promove abertamente, certo? Essas coisas que eu vou dizer para vocês: nudez, erotização do corpo, bebedeira, droga, todo tipo de droga, imoralidade em diversas maneiras e aquela libertinagem, né? Onde a pessoa fica aí devasso a qualquer coisa que agrada a carne. Agora vamos lá, Gálatas capítulo 5, versículo 19 até o 21, o apóstolo Paulo escreveu dizendo, está na palavra de Deus: porque as obras da carne são manifestas, olha só, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, bebedices, orgias e etc, etc. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, o carnaval não é apenas o carnaval, como posso dizer, o carnaval não apenas tolera essas práticas, ele celebra publicamente as obras da carne. Ou seja, se não tiver essas obras pecaminosas que eu citei, não é carnaval. Tá bom? Terceiro ponto que eu estava meditando aqui: o corpo do cristão é templo do Espírito Santo. Então vamos para a Bíblia. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, o versículo 19 e o 20. O apóstolo Paulo escreveu lá dizendo o seguinte, ó: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Isso é a palavra do apóstolo Paulo. Agora eu pergunto para você que está me ouvindo aí através desse vídeo: o carnaval glorifica a Deus no corpo? Certo? Um ambiente armado por nudez, sensualidade, álcool, pecado, pode glorificar a Deus? Qual é o prazer que Deus vai ter no corpo da pessoa que está no carnaval? Você me responde aí nos comentários, tá bom? Então a resposta é bem clara que você vai deixar aí. Quarto ponto: posso ir só para me divertir ou evangelizar? Muitos dizem assim. Veja só,
1 Coríntios capítulo 1, capítulo 10, versículo 23, o apóstolo Paulo também declara o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. O cristão não deve perguntar apenas para que isso, certo? Por quê? O cristão tem que saber se isso é pecado, mas sim, isso glorifica a Deus? Se isso edifica a minha fé? Se isso vai fortalecer o meu testemunho? Então, se essas coisas dentro do carnaval não traz glorificação, não glorifica, não edifica, certo? Mas só escandaliza, então não convém. Então o cristão tem que buscar outros meios, outros modos, tem o ano inteiro para evangelizar, porque ir para uma festa mundana, certo? Segundo ponto, separados do mundo. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 e 17, bem claro o apóstolo Paulo deixou: que comunhão tem a luz com as trevas? Portanto, sai do meio dessas e separai-vos, diz o Senhor. Então, o carnaval representa exatamente um sistema mundano, certo? Culto ao prazer, exaltação ao ego, desprezo pela santidade e rejeição aos princípios bíblicos. Você não vê nada no carnaval que glorifique a Deus e exalte a santidade de Deus, ou que induza o cristão ou a pessoa normal à santificação, como diz a palavra do Senhor. Então, diz a Bíblia Sagrada também assim, 1 João capítulo 2, versículo 15 e 16: não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Tá vendo? Então, a concupiscência da carne, dos olhos, a soberba da vida. Então, o carnaval reúne exatamente esses três pilares do mundo, certo? Então, o sexto ponto que eu frisei aqui para nós: Jesus participaria do carnaval? É uma pergunta. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, está escrito o seguinte: Cristo padeceu por nós, deixando-nos um exemplo para que sigamos as suas pisadas. Agora pense comigo, irmãos. Você consegue imaginar Jesus em um bloco de carnaval? Um cristão verdadeiro em um bloco de carnaval? Em um camarote? No meio da sensualidade, da bebida, das músicas imorais? Certo? Vendo coisas imorais. Então, se Jesus não estaria ali, então por que o cristão, ou seja, deveria estar? Então, temos que termos cuidado. Sétimo ponto: santidade ou prazer? Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o evangelho não é sobre agradar a carne, é sobre negar a si mesmo. Lucas capítulo 9, versículo 23, o evangelista deixa muito claro quando ele diz o seguinte: se alguém quer vir após mim, né, são as palavras de Jesus, negue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, o carnaval, ela é uma exaltação do eu, certo? O evangelho é totalmente ao contrário, porque o evangelho é uma renúncia, né? E o que eu tenho para concluir sobre isso, certo? É que o carnaval não é apenas uma festa cultural como muitos pensam. É realmente uma manifestação clara de um sistema maligno, mundano, que vem todo ano para atrapalhar a vida da sociedade de forma geral. Então, o cristão não pode participar do carnaval de maneira alguma, tá bom? E por quê? Porque entristece o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 30 diz o seguinte: não entristeçais, ou seja, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então eu quero pedir para vocês, cristãos, crentes, pastores, homens de Deus, não coloque a palavra, o contexto da palavra carnaval ligada a qualquer evento da igreja, de maneira alguma. Um bloco de carnaval com Cristo. Não existe carnaval com Cristo.
Não existe carnalidade com santidade. Não existe luz com as trevas. Não existe pecado com santidade. São coisas separáveis, tá bom? Então que Deus em Cristo abençoe. Vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, deixe o seu like, comenta e compartilha com aquele seu amigo cristão que vai para o carnaval. Que Deus em Cristo abençoe. Até a próxima.